Salve moçadinha, quem vos fala é o professor Israel Matos. Seja bem-vindo ao canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta, divulga para os amigos, divulga para a família, divulgue para aquele seu amigo que está com dificuldade em matemática. E vamos começar a nossa aula falando sobre dízima periódica. Dízima periódica. As dízimas periódicas são números decimais periódicos, ou seja, apresenta um ou mais algarismos que se repete na mesma ordem infinitamente. O algarismo que se repete é chamado de período. Os números decimais periódicos pertencem ao conjunto dos números racionais, representado por essa letra aqui, pois podem ser escritos na forma de fração. Vamos pegar um exemplo. Então daqui, moçadinha, eu peguei como exemplo 0,444 e os 3 pontinhos aqui, porque ele é uma dízima periódica. Ele se repete, o número 4, ele vai se repetir infinitamente, ok? Então se esse número 0,444 e assim por diante é uma dízima periódica, e eu acabei de falar que ele pertence ao conjunto dos números racionais, logo a gente pode reescrever o número 0,444 em forma de fração. Vamos lá. Então eu escrevi o número 0,444 em forma de fração, 4 sobre 9. Quando um número é decimal infinito, mas não apresenta algarismo que se repetem, ou seja, não possui um período, ele não será uma dízima periódica, e sim um número irracional. É representada por essa letra aí. Dízimas periódicas simples e compostas. As dízimas são chamadas de simples quando apresenta a parte inteira e após a vírgula apenas os algarismos que se repetem. Vamos fazer um exemplo de dízimas periódicas simples. Então eu coloquei aqui na lousa 3 exemplos de dízimas periódicas simples. O primeiro é 0,34,34,34, onde a parte inteira é igual a 0 e o período igual a 34. Então 34 é o período que se repete. O próximo é 1,22222, ok? E ele é infinito. Então, a minha parte inteira é igual a 1 e o período é igual a 2, que é o período que está se repetindo. O terceiro é 243,193, 193, 193 e assim por diante, ok? Então, a minha parte inteira, no meu exemplo 3, a parte inteira é igual a 243. E o período que se repete é igual a 193. Já as dízimas periódicas compostas possuem a parte inteira e depois da vírgula, algarismos que não se repetem, além dos algarismos que se repetem. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro.
Então eu coloquei aqui na lousa 3 exemplos de dízima periódica composta. Então vamos lá. O primeiro é 3,12, 5555555 e assim por diante, infinitamente. A minha parte inteira é igual a 3, a parte não periódica é igual a 2 e o período é igual a 5, porque o 5 é o único algarismo que se repete. O próximo exemplo é 1,7863, 3333 e assim por diante. Então a minha parte inteira é igual a 1, a parte que não é periódica é igual a 786 e o período é igual a 3, que é o único número que se repete. O terceiro exemplo, eu peguei 11,23, 50, 50, 50 e por aí vai infinitamente. Então a minha parte inteira é igual a 11, a parte não periódica é igual a 23 e o período é igual a 50, porque o 50 é a parte que se repete. Por isso ela é uma dízima periódica composta. Representação das dízimas periódicas. As dízimas periódicas, moçadinha, podem ser inscritas na forma de fração geratriz ou na forma de um número decimal. Quando estiver escrita na forma decimal, colocamos 3 pontinhos no final para indicar que os algarismos se repetem infinitamente. Podemos ainda representar esse tipo de número colocando um traço horizontal apenas em cima do seu período. Então, no nosso exemplo, moçadinha, eu peguei 1,66666 infinitamente, representado por 3 pontinhos, porque ele é contínuo, ou eu posso reescrever como sendo igual a 1,6 e o traço horizontal em cima do 6, porque é o período da minha dízima periódica. O próximo é 23,378, 78 e assim por diante, né? Ó, representado por 3 pontinhos, porque ele é infinitamente. Só que eu posso reescrever isso igual a 23,378 com traço horizontal em cima do meu período, que é igual a 78. Fração geratriz. Fração geratriz, moçadinha, é aquela que quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica, número decimal periódico. Os números decimais periódicos, moçadinhas, apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Foi o que a gente acabou de falar. Esses algarismos ou algarismos que se repetem apresentam o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Já quando além do período existiu na parte decimal algarismos que não se repetem, a dízima será composta. Vamos fazer uns exemplos. Então eu coloquei aqui na lousa 3 exemplos de fração geratriz e dízima periódica. Então 4 sobre 9 é uma fração geratriz que pode ser escrita como uma dízima periódica. Só que essa dízima periódica ela é simples. Por que ela é simples? Porque o único período que se repete é o 4. No segundo, eu coloquei 32 sobre 9, que é a minha fração geratriz, que pode ser reescrita também como uma dízima periódica simples. 3,55555 e assim vai, porque o 5 é o único número que se repete. E por último, eu coloquei a fração 52 sobre 9, minha fração geratriz, que pode ser reescrita como uma dízima periódica
composta. Por que ela é composta? Porque eu tenho um algarismo aqui, o algarismo 5, que ele não se repete. O único número que se repete é o 7. Por isso que ela é uma dízima periódica. Lembrando, a primeira e a segunda são dízimas periódicas simples. A terceira ela é uma dízima periódica composta.